A gente está vivendo numa sociedade de código aberto. O jeito que a gente conheceu e entendeu a sociedade até hoje talvez esteja se transformando. E eu vou contar para vocês como que isso está acontecendo, por que está acontecendo e quais são os pilares envolvidos dentro disso. A minha base de tecnologia, de onde eu venho, estuda e sempre estudou a parte de dados. Hoje o que a gente vê é que aquele tratamento e aquela forma que a gente aprendeu a usar dados pode levar poder para outras pessoas. E eu vou acabar contando para vocês aqui exatamente como isso acontece. Primeiro que eu vou explicar vai ser como funciona essa história de dados, né? Acontece que toda a sociedade hoje, da forma que a gente está vendo, está gerando muitos dados. Em todos os lugares, nossos smartphones, nossos relógios, nossas geladeiras, nossos carros, tudo isso fica gerando dados o tempo inteiro. Nós, nas redes sociais, em qualquer lugar. Isso aumenta todos os dias. Se nós olharmos para trás, há pouco tempo atrás, até 1970, a gente gerava uma quantidade de dados que não era nem captada e nem organizada, né? Hoje, o momento que a gente vive é muito diferente. E essa quantidade de dados que vem acontecendo vem muito pela questão de uma troca, né? Então, a gente tem estudado muito isso e tem visto que essa nova sociedade, ou a sociedade evoluída, está disposta a trocar um dado privado, individual, que antes te gerava coisas genéricas, por coisas mais personalizadas, no momento que eu entrego mais dados. Ou seja, eu sou mais transparente, no momento que eu sou mais transparente com as minhas informações, eu vou fazer uma troca por produtos, informações mais personalizados. Então, é muito melhor abrir o Netflix lá e ele te recomendar coisas mais adequadas a ti, né? As músicas que tu escuta no Spotify, já pensou se tu fosse selecionar todas as músicas que tu quer escolher? Então, o algoritmo vai te ajudando, sim, porque tu está trocando uma preferência pessoal, individual, os teus dados, para ele te fazer algumas recomendações. Só que isso não é uma coisa linear. Cada dado que a gente gera outros dados simultaneamente, outros padrões, outras coisas. Isso é o que a gente enxerga e entende como Big Data. Big Data, como conceito, é dividido em 3 pilares, tá? Velocidade, variedade e volume. Vocês podem ver que as linhas apontam para lugares diferentes aqui. E elas apontam para lugares diferentes exatamente por isso que ele não é linear. Esse crescimento dessas 3 vertentes faz com que a gente tenha que encontrar um jeito de estudar e organizar, já que uma pessoa pode estar falando algo simultaneamente no mundo com que vocês estão falando exatamente nesse momento aqui, publicando, escrevendo, dando o mesmo número de passos que você, subindo o número de escadas que vocês estão subindo. Todos esses dados estão em algum lugar registrados, né? Quando a gente pensa no Big Data social, é exatamente isso, tá? Vocês como sociedade, a gente como sociedade, está o tempo todo gerando e deixando rastros em algum lugar, tá? Em qualquer lugar que seja. Quando a gente organiza essa informação e bota tudo dentro do mesmo pacote, o que acontece é que a gente começa a fazer algumas descobertas. E essas descobertas hoje podem ser feitas em tempo real, quase como um monitoramento da sociedade em tempo real de verdade. A gente, inclusive, tem um laboratório que monitora em tempo real a sociedade. Um laboratório de Big Data social que fica coletando todos os dados de comportamento, não olhando para produto, não olhando para marca, olhando para hábito, preferência, gostos, tudo que as pessoas estão fazendo no dia a dia. E a gente fica coletando essa informação para entender um pouco melhor essa sociedade de código aberto. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente bota uma camada de ciência. Ou seja, a gente estuda a sociedade em cima não da nossa percepção, e sim de dados qualificados, organizados e transformados em coisas visuais. Existe um estudo, um conceito chamado Sabedoria das Multidões, inclusive existe um livro com esse nome, que diz o seguinte: se eu tiver muita diversidade de opiniões, isso for descentralizado e independente, ou tiver independência dessa informação, na hora que eu agrego tudo isso, eu chego a padrões de comportamento que eu vou conseguir entender a sociedade de uma forma mais exata. E, por esse motivo, hoje a gente pode decodificar
a sociedade efetivamente. Ou seja, recolho dados, e a partir desses dados recolhidos eu começo a fazer uma decodificação de comportamento. Isso tem um processo, pega o dado, organiza, qualifica, e depois começa a descobrir um código aberto social. Esse código aberto é como se fosse um DNA, tá? Onde eu tenho padrões de gostos, do que a pessoa gosta, onde ela vive, do que ela vive, como ela se veste, que trabalho ela está. Imaginem os rastros que vocês deixam individualmente, cruzados ou analisados junto com toda a sociedade. E aí a gente vai começar a ver alguns padrões. A gente vai fazer algumas descobertas, e eu vou mostrar algumas coisas sobre padrões comportamentais para vocês aqui. Por exemplo, eu posso afirmar para vocês que todas as pessoas que estão num relacionamento sério, na vida, têm menos relações sociais. Por que eu estou fazendo essa afirmação para vocês? Eu tenho um dado em tempo real, 60 milhões de brasileiros todos os dias deixam algum rastro no Facebook, todos os dias, em tempo real. Coleta, organiza, joga num gráfico. Então aqui vocês estão vendo número de interações das pessoas versus o momento antes do relacionamento e depois. Vocês conseguem ver claramente uma curva de um hábito de comportamento onde as pessoas diminuem o número de interações a partir do momento que elas estão num relacionamento sério. Ah, Capra, mas isso não quer dizer que as pessoas são mais felizes, né? Afinal, o relacionamento é uma coisa complexa, né? E se eu afirmar para vocês que eu também posso, baseado na mesma amostra, em tempo real, que atualiza a todo momento, fazer a afirmação que as pessoas no relacionamento sério são mais felizes. Mesmo jeito, uma linha de sentimentalização, mais feliz para cima, menos feliz para baixo, momento zero, e reparem a curva do crescimento aqui no momento que a pessoa assume o relacionamento. As pessoas são mais positivas, mais alegres, mais felizes a partir de um relacionamento. Isso são os dados de 60 milhões de brasileiros atualizados em tempo real. É claro que algumas coisas chamam a atenção quando a gente começa a analisar dados visualmente, né? Tipo, o que são aqueles 2 pontinhos lá em cima, né? A gente, quando estuda isso, olha de uma forma muito analítica, mas quando alguém de comportamento olha, diz, deve ser os virgens, sei lá. Bom, há muito tempo atrás, foi feito um estudo sobre os graus de separação. Acho que todo mundo ouviu falar isso. Hoje a gente está num momento de sociedade com novas plataformas, novas conexões, que quando a gente falava de 6,4 graus de separação da sociedade, hoje isso diminuiu. Hoje a gente está em 3,5 graus de separação de qualquer pessoa no mundo. O mais legal é que antes eu não tinha como fazer um teste disso. Hoje eu posso testar. Eu posso fazer uma média e, ao mais do que entender que a média é de 3,57, eu posso ir lá e fazer um teste comigo e com o meu time, por exemplo. Então, eu consigo lá ver, eu tenho 3,03 distância de qualquer pessoa do mundo. Está aí os dados. Vocês podem fazer esse teste. Isso é uma informação aberta. A sociedade está gerando dados, mas também pode ter um resultado disso, né? Vamos pensar em um hábito simples. Ouvir músicas dos Beatles. Vamos pegar a plataforma Spotify, por exemplo. E o que significa isso? Se eu pegar lá o que as pessoas escutam de música, Beatles especificamente, eu vou fazer algumas descobertas. Tá bom, 18 a 24 anos são 25% das pessoas, 35 a 44 anos, 16% das pessoas, e 55 anos mais são 11% das pessoas. Até aqui não tem nenhum padrão. Eu consigo ver um cruzamento de dados, mas não um padrão. E se eu botar o que essas pessoas escutam de música? Reparem e encontrem uma música igual aqui dentro dos grupos. 17 menos, 30, 34, 55 mais. Vocês não vão encontrar. E eu vou fazer mais uma afirmação para vocês em cima dos dados, que é o seguinte. Se vocês olharem os grupos do meio, entre 17 e 30 anos, e entre 34 e 55, vocês vão ver as músicas se intercalando. Aqui a música que o grupo mais escuta, a última que menos escuta, obviamente.
Isso, na prática, significa que a gente tem hábitos que se repetem dentro da sociedade. Tem pessoas exatamente com os mesmos comportamentos, características e hábitos do que a gente. E que, no final, quando isso é organizado, a gente repara e descobre padrões do tipo, quantas pessoas riem na internet hoje, né? E que tipo de risada usam? Então, vamos lá. 15% das pessoas riem, 9 milhões dos brasileiros, todos os dias na internet, usando 4 tipos de risada. Ha-ha-ha, o ré-ré-ré, o emoji e o lol lá. Todos os dias, tá, gente? Como é que eu coleto isso? Uma ferramenta fica coletando em tempo real o que as pessoas estão usando. Coletei essa informação, vou organizar ela. Mais pessoas usam ha-ha-ha, depois usam emoji, depois usam ré-ré-ré. Legal. Que idade são dessas pessoas? Que idade essas pessoas têm? As pessoas mais novas usam o emoji, depois o ha-ha-ha, depois o ré-ré-ré e depois o lol. Vocês podem ver a evolução de idade. Se vocês não encontraram alguma risada que vocês usam, e vou citar 2 delas, o RS, RS, RS e o KKK, eu tenho uma má notícia para vocês. Elas são usadas por pessoas mais velhas. É por isso que não aparece no nosso gráfico. Aqui mulheres e homens, então mulheres usam mais emojis, homens usam mais o ha-ha-ha. Vocês viram que quando eu fui mostrando para vocês os gráficos, visualmente, ajudou vocês a entender isso. Então, a informação, quando tem alto alcance contextual e alta execução visual, ela se torna sexy e atrai vocês. Se ela não tem uma execução visual legal, ela é útil. Mas não necessariamente vai ser sexy, né? Se ela tem alta execução visual, mas baixo alcance contextual, ela vai ser só arte. E se não tiver nenhum dos dois, é inútil. Dito isso, vamos entender que não é só a gente que tem acesso à informação. Eu estou usando dados sociais públicos. E se a gente pegasse e distribuísse isso para a sociedade? E se a gente pegasse todos esses dados que a gente mesmo deixa, coletasse, organizasse e transformasse isso num local aberto para se ver? Talvez a gente estivesse gerando poder, né? A construção de poder passa exatamente por isso, tá? Qualquer pessoa, para ter uma informação diferenciada ou um tipo de conhecimento diferenciado, precisa ter capacidade de organizar dados suficientes, estruturar eles e transformar em informação. Quanto mais em cima tu tiver da pirâmide de construção de conhecimento e sabedoria, maior vai ser o valor do dado. Não adianta ter muitos dados. Provavelmente tu não vai ter muito valor por isso. Tu precisa ter uma capacidade de organizar, qualificar e transformar isso. Só a transformação do dado em algo conectado, simples e fácil de consumo vai fazer com que isso tenha mais valor. O momento que a gente está vivendo é de empoderamento social, graças aos próprios dados que a gente gera. Tá? Então, quando a gente pensa isso, o que eu estou mostrando para vocês hoje é que dados, quando transformados em ciência, viram um tipo de inteligência visual que vai devolver poder para a sociedade de alguma forma, seja em forma de conhecimento ou em forma de conexões, né? E a gente, nesse momento, chega num momento que a gente está na hora de distribuir esse poder, né? Por que isso vai ficar na mão de poucos, né? Então, a gente hoje tem, no meio do gráfico, um verdadeiro playground, que são dashboards, sistemas de informação em tempo real, que nos ajudam a entender negócios e, muito em breve, vão nos ajudar a entender pessoas. Então, o empoderamento acontece cada vez que a gente tem mais abertura e transparência por parte dos dados. Até que a gente vai ter uma cultura e visão analítica maior sobre as coisas. A gente vai aprender a usar isso. Então, a minha provocação hoje, e a mensagem que eu queria deixar aqui, é que a gente vai viver num futuro e num mundo cada vez mais analítico. Cada vez mais a gente vai ver informações, cada vez mais a gente vai ver dados organizados, qualificados. E num futuro cada vez mais analítico, por que a gente não pode ter espaços abertos para a própria sociedade ver dados, analisar e entender o valor individual para cada pessoa? O laboratório que eu mostrei para vocês lá no início, ele é um laboratório aberto. Qualquer pessoa pode ir lá e ver comportamento em tempo real.
a gente entende que aquele dado que as próprias pessoas geram, quando devolvido para eles, são valor. Então, o nosso papel como cientistas de dados, como pessoas de dados, coleta a informação, beleza, organiza, qualifica, mas entrega para alguém que vai usar aquilo de uma forma melhor, que vai transformar aquilo para o bem, para mudar uma sociedade e, quem sabe, o mundo, né? Obrigado.